A gente vai para a segunda parte, então, agora da nossa atividade, na nossa matéria, né? Título: Ser Diferente e Normal. Vou ler essa partezinha inicial para vocês. Vimos no capítulo sobre cultura que nossas sociedades são multiculturais. O que eu tô lendo tá aqui, tá, pessoal? Aqui embaixo, certinho, é esse primeiro parágrafo e eu vou continuar do ladinho aqui. Ou seja, temos presença de diferentes grupos culturais numa mesma sociedade. Estejamos nos referindo à cidade ou à nação. Entretanto, ter a consciência dessa realidade nos faz ficar atentos a fatos concretos que dizem respeito aos diversos interesses de grupos e pessoas. Ele vem chamar a atenção a uma determinada situação de que pode existir, dentro de um determinado grupo, outros tipos de diferenças, não apenas culturais ou sociais, mas com relação à questão da desigualdade social, com relação à economia. E aí são situações de dominação de determinados grupos sobre os demais. Eu grifei para vocês aqui do ladinho, ó, mais uma partezinha que fala sobre isso, tá? Eu vou lendo no livro porque é mais fácil do que eu ler aqui no celular. Vocês podem estar acompanhando depois também no documento. Quando fazemos uma análise das sociedades, identificamos de imediato a existência de desigualdades sociais e diferenças entre grupos e pessoas. Isso é claro, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na nossa comunidade, eu não preciso ir muito além ou estender para o nosso estado, no nosso próprio município, como as pessoas elas podem ser diferentes, tanto numa questão de cultura, quanto numa questão econômica. Próximo passo que ele vai colocar. O que a gente está querendo dizer com essa situação, então? As classes sociais ou camadas superiores das sociedades são as mesmas em termos de manutenção do poder político e dos privilégios sociais e econômicos, reproduzindo sua dominação através da cultura e da disseminação de certa visão de mundo. Ele quer colocar da seguinte forma: a gente tem que ficar um pouco atento, porque quase sempre existe um grupo que controla todas as questões sociais. Nós sempre temos um grupo que, de certa forma, centraliza as tomadas de decisões do seu território, do seu lugar, de acordo com o que lhe favorece. E, às vezes, essa forma estática de não modificar as questões de políticas públicas, de ajuda em pequenas empresas, ou a questão de manutenção de trabalhos, ou criação de novas vagas. Na verdade, as dificuldades que a gente tem, até no investimento na educação, por exemplo, no nosso país, ele vai vir dessas correntes. Por quê? Há um grupo que vem sendo favorecido ao longo dos anos, eles se mantêm no poder, eles vão ficando cada vez mais ricos e eles ditam as regras. Então, para eles manter as coisas do jeito que estão, manter a igualdade no comportamento é favorável, porque eles não ficam ameaçados, ok? Então é essa situação que ele vem colocar e que ele vem estabelecer essas duas formas de pensar, essa ideia do diferente, tá? E essa ideia também de normalidade implantada por uma classe social que está sempre no controle. Eu vou trazer para vocês agora essa definição. Me colocar aqui do ladinho. E aí vocês têm aqui, ó, a primeira definição, que seria as desigualdades sociais. Deixa eu virar o meu livro aqui para eu estar lendo para vocês também certinho. São definidas a partir das condições sociais e econômicas de determinados grupos. Isto é, há grupos que possuem mais riquezas do que outros e maior acesso a determinados serviços, gerando uma sociedade desigual, no qual poucos possuem muitas riquezas e bens materiais, e muitos possuem pouca ou nenhuma riqueza material. Então, nessa situação, talvez seja mais difícil, posso estar falando besteira, mas a gente reconstruir, na verdade, né, essa distribuição de bens e buscar esta igualdade do que a gente criar novas formas de se pensar
a diferença cultural. A gente quer uma igualdade na distribuição dos bens, quando a gente fala isso, nessa questão da desigualdade social, e a gente quer continuar podendo ser diferente dentro de uma visão cultural. Um pouco estranho, né? Mas é interessante de se pensar. E o outro conceito é a diferença social e cultural, que é mais propriamente o que a gente está falando agora. Significa que os indivíduos ou grupos são apenas diferentes e não superiores e inferiores. Olha só, não é que eu seja mais, melhor ou mais rico que outra pessoa. É apenas porque eu penso e eu tenho uma forma de agir diferente de outra pessoa. Continuando, o indivíduo originário do continente africano é diferente do chinês ou do europeu. A mulher é diferente do homem. O heterossexual é diferente do homossexual. O adepto ao candomblé cultua uma religião diferente da do evangelho. E assim a gente vai entendendo essas classificações. Então, desigualdade social é quando há uma superioridade entre as pessoas de acordo com o seu nível econômico. E a diferença social é quando eu não sou mais que ninguém, mas eu quero ter o direito de ser quem eu sou, sem precisar romper com as questões que eu acredito, ok? E para finalizar, ali embaixo, tá grifado aqui no texto de vocês que eu coloquei, bem aqui embaixo, tá? Em amarelo, diz o seguinte: daí surgem comportamentos e atitudes de discriminação, preconceitos, racismos, machismos e homofobia. Quase sempre, as pessoas que estão lá no nosso critério ali de desigualdade social, que estão no comando, é que criam esses paradigmas de preconceitos. E ideologicamente isso vai chegando a todas as categorias. E aí quem se considera dentro da visão social diferente acaba sofrendo esse tipo de preconceito, tá? Continuando, na forma física, afetiva e ideológica, os que se consideram normais, coloquem esse normais entre aspas, evitam contatos e criam seus próprios mundos, excluindo os que são considerados como diferentes entre aspas. Aqui é uma questão muito cultural. Não está escrito em lugar nenhum que uma pessoa é maior que a outra. A gente é que acaba considerando ela assim por conta de como nós fomos educados, como nós fomos criados e o que nós alimentamos dessa herança que nos foi passada, tá? Então, há de certa forma, um abrir de olhos para todos nós. Nenhuma pessoa merece ser maltratada, da mesma forma como eu quero ser respeitada, da forma como eu sou, assim eu tenho que tratar o outro também. Ok, pessoal? Então, ficaria assim a explicação desse conteúdo. Até o próximo.